Olá, bem-vindo à Coluna Liberal Concurso. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e a gente vai falar dos concursos de 2025 com a professora de Direito Administrativo e mentora Carol Abreu. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Muito feliz em estar aqui, inclusive relembrando, porque há um ano atrás estávamos aqui também gravando pela primeira vez. Então, agradeço, e a gente sabe que durante esse ano de 2024 a gente teve vários momentos juntos. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço a Deus, ao universo, à vida, por ter tido a oportunidade de conhecer você. Que bom. E a gente poder trabalhar juntos. 2024 foi um ano com muitos concursos. Sim. E é uma grande coincidência, né? A gente está fazendo um ano de coluna e você foi a primeira coluna do ano de 2024 e a primeira entrevista também de 2025. Isso. Para falar dos concursos de 2025. E aí, essa é a primeira pergunta. Quais nas suas apostas, né, serão os grandes concursos para 2025? Bom, 2025 é um ano que vem muita coisa boa. A gente tem concursos certos. Eu sempre falo para os alunos, né? Fica aquela angústia de quando vai sair o edital. É sempre muito... O aluno sofre muito esse pré. Mas existem coisas que a gente sabe que vai acontecer, então não precisa ficar nessa angústia. Gasta energia estudando, que é a melhor coisa que você faz. Então, 2025, esse ano, tem o boom dos concursos em Belém, que é o TJ Pará. Isso, que inclusive, gente, te interrompendo, ela é servidora, ela é analista do TJ Pará, Isso. então pode falar com propriedade da carreira do TJ Pará. Isso. E é um concurso muito bom, Karina. Primeiro que é um concurso regionalizado. Então, a gente sabe que o nosso estado é imenso, né? Então, você consegue exatamente fazer uma prova para uma região a qual você se vê morando. Porque também tem isso, né? Concurso você tem que fazer para ser mais feliz. Não faz concurso por fazer e eu quero só ser chamado e eu vou depois ver como é que as coisas acontecem, né? TJ Pará é um concurso no estado inteiro e você consegue fazer para regiões. Então, é uma oportunidade muito boa, com muitas vagas, um concurso que roda muito, com o tribunal hoje cada vez mais estruturado, seja na infra mesmo do trabalho, né? Seja no salário, cada vez uma carreira muito melhor. Eu estou no tribunal, estou há pouco tempo no tribunal, 6 anos de tribunal ainda, mas eu considero, assim, muito grande a diferença de quando eu entrei para hoje. Então, sem dúvida, uma carreira que cresceu muito, então vale muito a pena. Perfeito. E você tocou num ponto que é interessante. Quando você faz, por exemplo, um concurso público de âmbito nacional e que tem vagas que você pode ir para outro estado que você não conhece a realidade, é muito mais... não seria arriscado. É uma surpresa, inesperado, né? Isso. Inesperado. E a gente vê muito isso acontecer. Por exemplo, o concurso da magistratura, que também vai ter, né? 2025 também terá a magistratura TJ Pará. Isso. Inclusive, a magistratura, ela ainda está à frente do jornalista, porque a lista de magistratura acabou em setembro de 2023. Há muito tempo. Um ano sem lista para magistratura. Por quê? Quando começou a andar, veio a questão do Enem. Verdade. Aí já deu o primeiro Enem, já na verdade estamos no segundo. Já vamos e enrolou terceiro. um pouco a comissão lá no tribunal, entendeu? Mas é um concurso muito certo para ano que vem. Tanto de magistratura como o de analista. Agora, imagine uma pessoa que está vindo lá do Rio Grande do Sul fazer um concurso aqui no TJ Pará para magistratura e não conhece a realidade. Assim como a gente não conhece a realidade deles, isso é comum. E aí, às vezes, a pessoa tem uma surpresa não tão esperada. Com a realidade na hora Isso. de assumir, né? Então, eu acho muito interessante que o aluno tenha essa visão, né? Onde é que eu moro? Às vezes você já é do sul do Pará. Você tem um concurso que você vai ficar lá. Isso é muito bom. Isso. Então, eu acho muito interessante. E eu queria só falar aqui, porque eu gosto muito de falar de coisas aqui. É muito legal essa novidade que eu vou trazer. Agora foi aprovado o novo PCCR, o novo Plano de Cargos e Carreiras do Tribunal de Justiça do Pará. Tá? Novidade quentíssima. Tem 4 dias que foi publicada a lei. Então, tipo assim, muito, muito quente. Só que o que isso muda efetivamente, assim, além da melhora da carreira, inclusive, gente, carreiras não jurídicas, tá? Carreiras não jurídicas, por exemplo, psicólogo, serviço social, assistente, melhorou tanto, porque eles vão receber agora um adicional de insalubridade, porque tem atendimento a presos, crianças menores. Então, assim, isso aumentou o salário muito, muito bom. Então, assim, eles estão... Foi uma conquista muito grande do sindicato. E tem alguma expectativa desses cargos? Sim, para o concurso? todos. Ai, que ótimo. O concurso do Tribunal de Justiça ele tem mais de 20 a 25 cargos.
de áreas não jurídicas. Então, contabilidade, arquitetura, engenharia, psicólogo. E a gente tem uma expectativa desse edital abranger todas. Isso, Ai, porque que ótimo. Mesmo quando tem... A gente sabe que a área não jurídica... Menor são vagas, menos cadastro vagas, reserva. né? Mas sempre roda. Então, chama, óbvio, comparado a direito, muito menos. Mas se você fazer um comparativo também, muito menos pessoas estudam para concurso de áreas não jurídicas. Verdade, né? verdade. Então, assim, tem isso. Mas o grande quesito que eu queria falar desse novo PCCR envolve a galera da área jurídica. Envolve quem quer fazer analista direito e para a capital. É a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Carol, não vai ter mais vaga para a capital? Sempre é assim. O que aconteceu, Karina? O concurso do Tribunal de Justiça, ele chamava muito para a capital. Inclusive, o meu foi o anterior a esse. O anterior a esse, foram chamados 180 analistas de direito para Belém. Nesse foram chamados 4. O que aconteceu? O PCCR vinculava a necessidade de chamar somente remoção. O Tribunal de Justiça não vinha cumprindo. O CNJ falou, não. Se no seu PCCR diz que antes de qualquer nomeação tem que ter remoção, cumpra. Nesses 4 anos que se passaram, foi obrigatória uma remoção antes de nomeação. Me diz, você acha que sobraria vaga após remoção? Não, porque tem uma lista de servidores no interior querendo vir para Belém. Querendo vir para a capital. Então, só chamaram 4 analistas de direito. Qual é a grande novidade? Acabou isso. O novo PCCR diz o seguinte, intercala as vagas. Uma remoção, uma nomeação. Uma remoção, uma nomeação. Equilibra. Então, vai voltar a chamar analista de direito Belém. Perfeito, entendeu? perfeito. Então, isso aí... Agita já os concurseiros. Isso. Né? Agita. Deixa eu te perguntar agora, vamos fazer uma projeção. A gente teve agora 2024, a gente está agora no início de 2025, mas 2024 a gente teve vários concursos. Eu queria que você fizesse uma análise do que a gente viu nos concursos de 2024, novidades, enfim, e o que esses destaques de 2024 a gente pode esperar para 2025 que vão se repetir ou vão ser corrigidos, né? essas Sim. tendências. A gente pode focar alguns, eu sei que você preparou como mentora para vários, mas a gente pode pegar o TCE Pará, o TSE Unificar. CNU, né? Isso. Bom, a gente até começa o ano passado falando do CNU. A gente começou em 2024 falando do CNU. Isso. Que era o diferentão, né? Isso. O que a gente esperava do CNU? Foi na época que liberou a banca. E qual é a minha análise hoje do CNU? Infelizmente, foi um concurso que eu até tinha uma expectativa alta de dar certo. Mas o formato como foi feito acabou gerando muito problema. E o que é problema no concurso público, gente? É em mandado de segurança. Você ter um concurso que tem mais de 1 milhão de mandados de segurança sobre ele, é um concurso com problemas. Isso. Porque ele não anda. Sai uma fase, vem liminar anulando. Sai um resultado, vem liminar suspendendo. Então, isso é muito ruim. Provavelmente, eu acredito que a União, que já está trabalhando para o novo CNU, já esteja analisando o que pode ser ajustado. Concordo. Aquela ideia da gente misturar todas as áreas, de medicina a direito, na mesma prova e só mudar peso, isso não deu certo. Por que não deu certo? Porque não tem como você chegar num senso comum quando você gera 17 áreas diferentes para a mesma prova, mesmo com peso diferente, você vai gerar problemas. Foi uma prova, por exemplo, da parte de auditor fiscal do trabalho, que era o cargo principal desse bloco concurso. 4, né? Bloco 4. Simplesmente a prova veio só medicina do trabalho. Só medicina do trabalho. Então, as pessoas que estudaram várias outras normas técnicas, que a gente inclusive acreditava que era super importante, porque o auditor, afinal de contas, ele vai fiscalizar o trabalho. Então, ele tem que saber das normas técnicas, não. Só medicina do trabalho. Isso gera um problema para o concurso, tá? Também a questão da organização, a prova, o estilo de prova, né? Português e redação de manhã, tarde objetiva. Isso tudo gerou uma problemática grande. Então, eu acho que não vai se repetir e também não acho que isso vai gerar uma visão positiva para as outras organizadoras. Ninguém está olhando para o CNU e está falando, olha que legal, bora copiar. Entendi. Como eu achei lá no início de 2024. Que ia ser uma coisa inovadora, a gente falou sobre isso, né? Era inovador. Que a gente até falou sobre a questão até das matérias, né? Isso. De você ter matérias já não tão jurídicas, em concursos de áreas jurídicas, né? Isso. Trazendo aquela abordagem da eficiência, gestão por competência. Não sei se você concorda comigo, mas a questão que ficou mais problemática foi misturar. Poderiam ter disciplinas
multidisciplinares, Sim. mas sem misturar tanto, né? Fazer uma prova para a área de saúde, uma prova, entendeu? Exato. Inclusive, esse é um ponto que eu acredito. A interdisciplinariedade, eu acho que é uma tendência e ela não volta. Concordo. A gente vê em vários editais isso acontecendo. Até mesmo dentro de uma prova, essa semana eu vi de uma aluna, eu não sei onde começa direito administrativo e onde termina constitucional. Porque as questões estão tão entrelaçadas que não tem mais aquilo, civil, processo civil, constitucional, entendeu? Então, o aluno que tem aquela coisa do tudo muito certinho, ele quer ver tudo separado, poucos editais estão trazendo até o número de questão, Karina. Mas é uma tendência no direito civil constitucional, direito penal constitucional. Por exemplo, eu que sou professora de constitucional, o constitucional, ele, como ele é a base, ele se mistura em alguns assuntos. E eu acho administrativo e constitucional muito próximos. Muito. Para você aprender bem é ideal que você saiba o outro, né? Então, eu acho que isso é uma tendência que aconteceu esse ano. Outro ponto que me chamou muita atenção esse ano, tanto no TSE como no TRF1, a importância, como no TSE Pará, a importância da redação, da discursiva como um todo, né? O TCE Pará, ele sai um pouco da curva porque foram 4 questões discursivas, com 22 disciplinas, então é um negócio assim de outro mundo. Mas se você for olhar o TSE, né, unificado, que na minha visão deu super certo, e o TRF1, são concursos que trouxeram uma pontuação muito alta para a redação. TRF1 20 pontos, TSE 50 pontos, e um foco muito grande em português. TRF1 20 questões, TSE 50 questões. Olha. De 120 questões, 50 eram de português. Então, eu acho que isso é uma tendência. O foco no português, seja no número de questões, seja na dificuldade da prova, porque no TRF1, FGV arrebentou em português. Então, quem foi bem nas questões de português, elevou a nota. Entendi. E eu tô falando de concurso que foi tão difícil que a nota de corte foi 50%. De analista. Que normalmente a gente tem nota de corte em 70% e 80%. Então, eu acredito muito que se você é concurseiro, tá aí lutando, estude português, faça curso de redação. Inclusive, bem, porque a gente está muito acostumado a nem escrever mais, né? Isso. Lembrar que o examinador ele vai ler a tua letra. Então, se tu não coloca o O certo, o A certo, você vai perder ponto. Eu acho que é uma contratendência do dia a dia, né? Que a gente hoje escreve pouco, né? Então, é meio que uma contratendência muito pouco. Do dia a dia. E o concurso continua sendo assim, né? E eu realmente não acredito que vai ser diferente. Então, eu acho que é uma tendência português e redação e essa interdisciplinaridade nas próprias disciplinas jurídicas, né? De você conseguir caminhar ali, tá fazendo uma questão, mas ela dentro de constitucional e civil, administrativo e processo civil, entendeu? Misturando e saindo um pouco daquela coisa de 10 questões de cada disciplina e tal. Muito separadinho. Isso. Na tua opinião, os concursos unificados permanecem? Sim, eu acredito muito nos unificados. Essa tendência, ela fica, né? Eu também concordo. E a gente vai ver cada vez mais ENAMs, né? Isso. Vai ter agora o ENAM dos cartórios. ENAC, né? Tem já o ENAM, que é da magistratura. O MP já está com pedido. Aparentemente, FGV nas duas. Isso. MP já está com pedido de unificado também? Já. Ele tem, inclusive, uns unificados. Ministério Público do Trabalho tem... na verdade, o Ministério Público da União envolve o Ministério Público do Trabalho, Sim. Ministério Público Militar e Ministério Público Federal. Sim. Aí é a mesma prova, mas é a carreira mesmo que é estruturada dessa maneira. Isso eu sei. Que isso até é base do constitucional também. Mas, se não me falha a memória, o concurso, por exemplo, a procurador do trabalho... Você não faz só de uma região. Não, ele já tem um unificado. Todos são assim. MPT, MPF e MPM é Brasil. Você não faz. Já é unificado. Que é diferente dos TRFs, porque eles são regionalizados. Isso. Porque o MP não é, né? Isso. A nível federal. Verdade. Agora, concurso do TJ. Tá? Viramos o ano, estamos em 2025. Qual o andamento atual do TJ? O que pode ser divulgado, claro. Ela é servidora, a gente tem que deixar isso bem claro. Ela é servidora do TJ, mas ela não é assessoria de imprensa do TJ. Isso. Ela não está falando pelo TJ. Ela está falando como professora e mentora, né? Então, e também eu sou muito tranquila em relação a isso, porque nem trabalho nessa parte de concurso e nada lá. Até porque se eu trabalhasse, eu não poderia nem estar falando sobre isso, né? Então, o que a gente vê acontecendo atualmente na comissão do nosso tribunal para os servidores, né? TJ Pará servidores. A comissão ainda está naquela fase inicial.
trabalhando na licitação ou na dispensa, que a gente nem sabe o que vai acontecer efetivamente. Então, tá muito inicial. Então, na minha visão, como mentora para concurso, é que esse concurso já está atrasado. Porque a gente tinha uma visão lá em julho que ele poderia ali ter prova em março. Eu já não acredito nisso. Para a gente ter prova em março, a gente deveria ter banca em janeiro. A gente não tem. Não tem. Então, eu não acredito em prova em março. Eu começo já a visualizar edital em junho, prova ali em setembro. Perfeito. Porque a gente ainda vai ter banca liberada. Entre banca e edital, normalmente tem 2, 3 meses. Entre edital e prova, normalmente 2, 3 meses. Então, agora sim, Carol, tu acha que não vai sair esse concurso? Eu, sinceramente, isso seria uma surpresa negativa para mim. Porque a necessidade de servidor no nosso tribunal, ela é muito grande. E você ficar com uma lista não ativa é muito perigosíssimo. Perigoso para o tribunal. Entendeu? Então, eu nunca vi gestões trabalhando dessa maneira. Então, por isso que eu acho que é uma certeza esse concurso. Agora, óbvio, existem pré-atos para se realizar um concurso público. Então, a gente está em mudança de gestão no tribunal, né? Está saindo uma presidente para entrar o presidente desembargador Roberto. Então, tudo isso, o foco acaba não sendo a comissão do concurso público, mas que é uma coisa fácil de resolver. Mudou a gestão ali, começou a trabalhar, volta a andar. Dispensa de licitação, escolha da banca, edital e acabou. Porque é uma necessidade. Perfeito, perfeito. E aí eu queria te fazer uma pergunta como mentora. Vamos tentar pensar nisso. Saindo TJ e saindo MPU no mesmo tempo, paralelos, com editais com datas próximas, provas com datas próximas. E o aluno queira conciliar. Digamos que eu sou uma concurseira e chego para você como mentora e pergunto o que você acha, se eu devo conciliar. Quais as suas orientações? É possível conciliar? Tem que ter pelo menos um percentual de matérias em comum? Fala para mim. Inclusive, Karina, isso é verdade, gente. Ela se pergunta, ela que criou, eu nem falei para ela. E é a pergunta que atualmente eu mais recebo no Instagram. Eu também sou professora, eu também recebo, né? Então, assim, e eu sempre falo, hoje, inclusive, uma aluna ficou até meio chateada comigo. Porque ela me perguntou assim, é possível conciliar MPU com TJ? Aí eu disse exatamente assim, no MPU temos direito do trabalho, processo do trabalho, penal militar, processo penal militar, previdenciário, tributário. São 6 disciplinas a mais em relação ao TJ. Só falei isso a ela. Mas eu sei muito trabalho, processo do trabalho, penal militar, processo penal militar. Aí eu falei, pois é, então aí já entra numa especificidade sua. Cada aluno vai saber, tipo, não, Carol, eu trabalho, trabalho, eu não precisaria estudar, eu tenho uma base muito boa em militar e penal militar. Aí é uma individualidade que a gente até consegue ajustar na mentoria individual, né? Ajusta ali o que o aluno sabe muito e consegue trabalhar. Mas você pensar num aluno que está começando a estudar agora, ou um aluno que está estudando há um ano e meio, que nunca pegou nessas disciplinas, que não são disciplinas bases de tribunais, trabalho, processo do trabalho, tirando o TRT, e que vem com banca, MPU, já tem banca FGV. escolhida. Pois é, já tem banca escolhida. As questões não vão ser facinhas, né? Não, pelo contrário. É o grande terror dos alunos hoje é FGV, né? Muito por isso que a gente fala, questões casuísticas. Então, são questões cansativas. Isso. Que você está na metade da prova, você não sabe mais nem o que você está lendo. Agora, imagina você estudar 7 disciplinas a mais de um edital de base, que, enquanto isso, tem pessoas estudando para o TJ, somente aquelas. Focadas. E eu sempre falo, o que é conciliar? Conciliar significa estudar a mesma coisa e essa mesma coisa está em 70% a 80% dos 2 editais. Isso. É isso que eu oriento. O conceito de conciliar, né? Agora, Carol, eu quero arriscar. Porque eu sei que eu conheço o trabalho do seu trabalho, eu não estou trabalhando, eu vou estudar 9 horas por dia, eu quero arriscar. Aí é um outro ponto. E você precisa ser muito bem orientado para isso. Mas conciliar, Karina, de verdade, eu não consigo visualizar a conciliação de MPU com o TJ Pará. E mesmo eu acho que o MPU vai ser muito antes do TJ. Porque já está mais avançado, né? A ideia é essa, né? Eu tenho alunos que vêm me perguntar isso, e eu agora vou mandar o teu vídeo. Vem me perguntar isso, tô pedindo a Deus que um venha numa data e outro venha noutra. Eu digo, então bora lá ver se tu é a preferida do Papai do Céu, né? Eu brinco. Então. Sim, aí, por exemplo, se MPU vier logo, que eu acredito. Eu acho que agora em janeiro. Eu acho que já vem agora em janeiro. Edital ali, no máximo, metade de fevereiro, prova em abril,
essa pessoa que está estudando pelo MPU, ela tem tempo de focar no TJ Compará. Isso. Total, porque eu acho que para você só no segundo semestre. Eu tenho uma amiga que fez até a tua mentoria de TSE. Ela fez Sim. a reta final. E aí ela pegou... E estava anunciando o MPU agora nesse segundo semestre. Sim. E ela ficava, ai, tomara que não saia agora, tomara que não saia agora. E quando foi anunciado, passou o tempo, né? Chegou dezembro, eu digo, olha, Papai do Céu gosta de ti. Eu mandei assim, só vai sair, não vai sair agora, só vai sair em janeiro, né? E foi o que aconteceu. Estamos agora, certo? E já houve TSE, ela fechou. Sim, ela já fechou um estudo ciclo, de direito eleitoral, ela até disse que fez uma boa pontuação. Que bom. Né? Só que ela quer MPU. O sonho Sim. dela é MPU. O concurso do MPU MPU não, ela quer TJ, perdão, ela quer TJ, tá. ela quer TJ. Mas eu sou até suspeita para falar, porque eu trabalhei no MPU durante 3 anos e foi um dos melhores lugares que eu trabalhei na minha vida. Assim, é incrível. Né? É um órgão... Eu não tenho o que falar. Eu tenho 2 ex-alunos que são do MPU que eu quero entrevistá-los e eles são tímidos. Eu já tentei de tudo, eu vou mandar as perguntas para eles. Eu digo, bora. Você me falaste disso. Porque assim, é case de sucesso, é legal. Sim. Quem está estudando ouvir, né, a experiência de quem estudou. E é um concurso, se você pensa em um curso de analista, é um curso muito diferente de tudo. Porque nenhum TRF, nenhum TRT, nenhum TJ se compara a um curso do MPU. Porque são muitas disciplinas e disciplinas muito diferentes. Isso. Justamente porque tem que ter analista para o MPT, para o MPM e para o MPU mesmo, né? Então, ele já acaba abarcando todos os ramos. E aí, imagina o concurseiro aqui, estudava trabalho, penal militar, processo penal militar, que inclusive eu trabalhei na Justiça Militar durante 4 anos da minha vida, fui servidora da Justiça Militar. Estadual. E a gente realmente tem que estudar uma coisa que é muito fora da curva. Que às vezes te dói até estudar, porque é um código completamente antigo, que milhares de normas não estão recepcionadas pela Constituição, que é o pior estudo é esse, né? Verdade. Estudar o que não está recepcionado, porque tá lá. Aí o aluno fica, mas isso vale ou não vale? Vai cair ou não? Carol, vamos cobrar? Muito estranho tá falando que pode pena de morte no Brasil, qualquer situação. Então, assim... é muito complicado esse estudo. Então, penal militar, processo penal militar, trabalho, que também a CLT é um estudo complexo, exatamente pelo mesmo detalhado, tem as normas, então, né? assim... Como eu falei, essa palavra conciliar... Não se aplica. Perfeito. Não, perfeito. Né? Tem que coincidir. Eu entendo que teria que coincidir 70%, 80%, é o mesmo percentual que você concorda do conteúdo. Agora vamos para aquela pergunta estímulo, aquela pergunta final do nosso bate-papo. Estamos começando 2025. Você, como concursada, como professora e como mentora de carreiras públicas, que orientações você dá para essa pessoa que está começando 2025 com o propósito de passar num concurso? Primeiro, efetivamente comece. Infelizmente, Karina, a gente vê muitas pessoas com projetos, mas não conseguem executar os seus projetos. Isso é até difícil para o aluno lidar, sabe? Fechou mais um ano, começou mais um ano e vem aquele ânimo. Esse ano eu vou estudar. Aí no primeiro desafio que a vida impõe, porque a gente sabe que a vida continua, né? Quem dera que o concurseiro fosse blindado da vida e colocado numa bola, nada vai te acontecer aqui, uma bola de cristal, e você vai conseguir estudar plenamente. Não. Eu tenho inúmeras histórias de alunos que se superaram, que passaram por processos de depressão, lutos, separação. Vai viver muita coisa com eles, mas eles persistiram, e esses que persistiram são os que são aprovados, porque você se entregar para um projeto, você efetivamente colocar em prática o estudo, não tem outro resultado a não ser a aprovação. Agora, com certeza, estudar de maneira correta. Estudar não é ler PDF, gente. Estudar não é só assistir aula. Você precisa fazer um esquema com aquela aula e com aquele PDF que você tem. Você precisa fazer um esquema de revisão. A gente sabe, né, que da aula a gente já escolhe o que vai falar para o aluno ali. Imagina tanta informação que a gente dá em 2 horas, o aluno vai conseguir absorver tudo aquilo. Então, eu sempre digo, assistam a aula, uma semana depois, façam 50 questões referente àquela aula. Já vai ter informação que você perdeu. Isso. Poxa, vou voltar lá e ver de novo aquele ponto. Faz a revisão. Daqui a um mês, faz 100 questões sobre o assunto. Ou seja, você está sedimentando a informação. É comprovado que o que eu leio hoje, no outro dia eu perco. É comprovado que o que eu escuto hoje, no outro dia eu vou perder. Nós não somos máquinas. Então, nós temos um limite para absorver. Então, você precisa
criar esse esquema de revisão no seu estudo. Não é só ler PDF, não é só assistir aula. Você precisa fazer questão, você precisa fazer revisão. Eu recebo muitos alunos que já estão cansados, 3, 4 anos estudando. Aí eu falo, me mostra como você está estudando. Estudando errado. Ele está lendo um livro há 1 ano. Né? Ainda não terminou o livro. Então, infelizmente, isso frustra o aluno. Deixa mais cansativo ainda esse processo. Então, acreditem em vocês. Esse é o primeiro ponto. Coloque em prática o teu projeto, se é isso que você quer. Porque também é importante falar, né? Concurso não é a única solução para a vida, tá? Eu deixo isso bem claro. Os nossos problemas continuam acontecendo. Isso. Porque tem gente que, Carol, não interessa, só quero ser concursado, depois eu resolvo minha vida. Os problemas chegam normalmente, a coisa continua, então... Concursados também têm problemas. Isso. Concurso não é a única solução, não. Tem 1000 outras formas de se viver e ser feliz aí. Então, se você quer concurso público, coloque em prática esse projeto. Mas coloque de maneira direcionada. Procure um curso que vai te direcionar com cronograma, que diga para você o que você tem que estudar ali, como você tem que estudar aquilo. Porque hoje a gente entrou no nicho de profissionalismo para concurseiro. Os concurseiros que estão sendo aprovados, eles estão profissionalizados para fazer aquilo. Eles sabem que eles têm que cuidar da mente, eles sabem que eles têm que estar bem na técnica, eles sabem que eles têm que fazer caderno de erros, eles sabem que eles têm que revisar. Isso, É impossível você pegar um concurseiro que passou em 1º, 2º, 3º e 10º que não esteja em alta performance de estudo. É impossível, porque o negócio está cada vez pior. Então, não perca tempo. Não, e perder tempo é estudar errado e ainda se frustrar por isso, porque você vai estudar, chegar na prova, vai fazer uma nota ruim, e você falar, poxa, mas eu estou gastando tempo e não estou tendo resultado. E aí, isso é muito ruim para o aluno, né? Isso. Então, essa é a principal dica. Em relação à dica mais jurídica, mais técnica, o que eu posso falar para vocês? Gente, se existe uma coisa que é imprescindível para todo concurso, chama a letra da lei. Então, não me venha com aquela história, Carol, eu não gosto de ler a Constituição Federal. Eu não gosto de ler o Código Civil, eu não gosto de ler o CPC. Porque não existe não quero. Você tem que fazer o que tem que ser feito para poder ser aprovado. Então, se você está começando, imagina que você está assistindo a gente, está começando. Por onde eu começo? Entra no site do Planalto, tem todas as leis lá, atualizadas, gratuitas, em PDF, em áudio e HTML. Então, assim, você tem todas as opções para baixar e estudar de forma gratuita. Começa lendo a lei, sabe? E vai ambientando com esse esquema. Começa de maneira possível a ser concretizada. Começa com 1 hora por dia, começa com 30 minutos por dia. Eu vejo muito também, Karina, isso. As pessoas começam com metas a partir de segunda, vai estudar 4 horas por dia. É muito alto, 4 horas. Estudar 4 horas por dia, você já tem que estar num ritmo. E às vezes as demandas da tua casa, da tua vida, não deixam, entendeu? Sim, porque eu tenho muitas alunas mães, concurseiras mães, que trabalham. Então, a grande maioria, o cronograma é de 3 horas por dia. E são pessoas que estão estudando há muito tempo. E é difícil manter aquela rotina. Então, imagina você começar do dia para a noite com 4 horas por dia. Não existe, né? Então, metas possíveis dentro da sua realidade. Não se compare com ninguém, porque também isso é a pior coisa que a gente faz. É a melhor coisa para se frustrar. Perfeito. Gostei dessa frase, vou até falar para meus alunos. A comparação é a melhor coisa para se frustrar, porque é você sempre a grama do vizinho é mais verde. Isso. Sim. E você nem sabe o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer para alcançar aquilo. Nem sabe se a grama é sintética. Porque quando a grama é sintética, está sempre verde. Principalmente nesse mundo de rede social, né? Isso. Porque a pessoa posta lá, estudei 8 horas por dia. Aí vem o aluno, Carol, tem gente dando 8 horas por dia. Quem não viu no Instagram, não? O dia que você realmente conhecer alguém físico, que seja seu amigo e fale a verdade, aí você me fala. Mas eu acho que esse combo te ajuda a colocar em prática esse projeto e tenha profissionais que possam te ajudar, né? Como eu falei ainda agora, eu falo infelizmente porque isso é sim um aumento da desigualdade social. Sim. Quando você profissionaliza, as pessoas que estão passando em concurso público, estão profissionalizados, elas estão investindo dinheiro nisso. E tem pessoas que não têm condições para isso. Verdade. Imagina você pegar uma pessoa que está fazendo faculdade pelas cotas, né, de escola pública, que não tem condição de fazer um curso de reta final, de ter acesso a material bom. Como é que essa pessoa vai concorrer
com um concurseiro que está aqui todos os dias sendo direcionado da melhor forma possível. Então, por isso que eu falo, infelizmente, a gente chegou no nível que concurso público é algo profissional. Então, você tem que fazer da maneira certa para poder dar certo. Verdade, verdade. Mas tem como fazer, tem como se preparar, né? A gente tem, assim, o aluno, existem meios mais populares, mais acessíveis para você estudar, né? Tem a internet está aí. Inclusive, se você está assistindo a gente e você é essa pessoa que tem dificuldades financeiras, eu sempre gosto de dar bolsas, né? É verdade. Na mentoria, a gente trabalha muito com bolsa 100%. Eu já vi você anunciando. 100% para o aluno que tem realmente, que está nesse contexto financeiro, né? No contexto de precisa de ajuda para terminar a faculdade, que está saindo da faculdade, não tem condições, que vai trabalhar e vai ganhar ali um salário. Infelizmente, de advogada, quando você se forma, você ganha ali R$1.500, R$2.000. Você não vai ter condições de pagar um curso. Então, se você está nessa situação, fale com a gente no Instagram, que a gente vai te ajudar. Porque Perfeito. é muito legal isso. Assim, a educação ela é o melhor presente, né, Karina? Isso, e ela nos dá oportunidades para alcançar lugares inimagináveis, né? E dá oportunidade para as outras pessoas. Que eu acho que quando a gente abre uma porta, a gente passa, mas outras pessoas vão passar também por aquele caminho. Sim, verdade. E aí, agora eu vou aproveitar para a gente encerrar esse bate-papo com essa orientação, pedir teu @, para quem quiser saber dos teus cursos, das tuas mentorias, enfim. Certo. Tuas orientações todas. @carolabreu.s, @carolabreu.s. No Instagram você vai conseguir, inclusive, ter acesso à nossa plataforma, que agora foi lançada agora em janeiro. Estou muito feliz ver a evolução do curso, né? De a gente ter uma plataforma que fica muito melhor para o aluno, todo lá, área do aluno, ele já vê os cursos que tem. Que legal, parabéns, então, parabéns. Você já pode entrar lá, ter acesso, ver os cursos que a gente tem e também bater um papo comigo no Instagram, tirar suas dúvidas, e eu espero vocês aí para mais um ano de muito estudo. Muito estudo e muita aprovação, né? Se Deus quiser. Obrigada, Carol. Eu agradeço. E a gente encerra mais um bate-papo aqui na Coluna Liberal Concursos e eu te espero na próxima segunda-feira.